E deve ter gente em pânico no hospital. Por quê? Porque o presidente da Câmara dos Deputados está confirmando aí que Jair Messias Bolsonaro será preso por tentativa de golpe de Estado. Não vai ter anistia nenhuma pro Bolsonaro. Tudo aí envolveu, obviamente, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, que é o braço direito de Malafaia. Sóstenes Cavalcante é como aquele cavalo de Troia que o Malafaia colocou dentro da própria cidade, assim, para ferrar com ele mesmo. Sóstenes tem aí a incrível habilidade de ser uma metralhadora giratória de tiros no pé. O que aconteceu nesse final de semana que foi o que sepultou aí o projeto de anistia do Bolsonaro e fez aí com que STF, governo Lula e presidentes da Câmara e do Senado entrassem num acordo para ferrar com o Bolsonaro. Pois bem, o Sóstenes Cavalcante, ele acabou confessando que tem um mega esquema aí bilionário de propina que seria usado aí por ele para pautar a anistia. Como é que era esse acordo? Segundo o Sóstenes, foi feito um acordo com os líderes partidários de que as emendas de comissão, que são emendas que cada comissão da Câmara dos Deputados e do Senado tem, para quem não sabe, na Câmara dos Deputados tem lá Comissão do Esporte, Comissão da Educação, Comissão de Segurança Pública, etc, etc, etc. Cada uma dessas comissões tem aí verbas de emendas, e essas verbas no total são bilionárias. Aí fizeram um acordo para que o partido que tem a presidência de cada comissão ficasse com uma porcentagem dessas emendas. E o resto das emendas seria dividido entre os parlamentares de outras siglas, conforme a orientação do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, ou seja, eles mandam no orçamento de cada comissão. E aí, só os partidos que têm a presidência ficam só com uma porcentagem para si. O problema é que o Flávio Dino estabeleceu regras para o orçamento secreto e para as emendas aí de parlamentares que exigem transparência. E nas regras de comissão, o Flávio Dino, quem assistiu o vídeo de ontem já está sabendo bem, ele explicou que, ele determinou, né, ele determina, ministro do Supremo, que, olha, se tem uma comissão, por exemplo, a de educação, quer mandar dinheiro para um lugar, olha, vai precisar ter a ata da reunião da comissão, o que vocês estavam discutindo nesse dia, a votação, inclusive, é sempre nominal, quem votou a favor, quem votou contra, desse dinheiro ir para tal lugar. Se vai para tal lugar, se é um parlamentar que está mandando, quem é o parlamentar? Aí, vai para quê? Vai para um projeto? Vai para uma obra? A obra tem projeto? Se não tem projeto, não pode. Tem que ter um projeto de obra. Senão não dá. Vai mandar dinheiro para obra que nem tem projeto? Ah, é um serviço público, alguma coisa que está sendo contratado? Tá, qual é a justificativa? Tem que ser transparente. E aí, eles estavam já fazendo acordo aí de, não, vamos liberar geral aí, vai sem transparência nenhuma mesmo. Ó. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre que decidem aí parte da emenda e o resto, o líder partidário aí do partido que tiver a presidência dessa comissão é que vai definir como é que ele pega o dinheiro ou o que faz com o dinheiro. Ele fala, pô, peraí. Bom, o princípio aí da administração pública foi pro espaço, como já foi pro espaço no Brasil aí com os deputados faz tempo. Pois bem, aliás, começou a ir para o espaço em 2015, quando Eduardo Cunha passou a aprovar isso tudo. Isso só é permitido porque Eduardo Cunha mudou a lei lá atrás, em 2015, com o Rede Globo, e muita gente aí aplaudindo, falando, essa é contra a Dilma, é pro Brasil, aí o tamanho da desgraça que plantaram, né? Aí agora é engraçado ver os jornalistas lá fingindo que não são parte do problema, como se eles fossem, assim, isentos nisso tudo. Pois bem, eis que o Sóstenes falou isso e ele irritou profundamente o presidente da Câmara e do Senado. Imagine a carinha do senhor Hugo Mota quando ele deve ter visto lá do Vaticano, ele devia estar voltando, devia estar talvez no avião quando saiu aí a declaração do Sóstenes, ele no seu celular olhando assim, meu, o que esse cara tá falando? Eu do cala a boca, Sóstenes, meu Deus do céu, e ele só pensando no fundinho da cabeça dele assim, Flávio Dino. Imagina o sorrisinho que deu o Flávio Dino quando ele viu, pô, o bolsonarista confessou tudo. Flávio Dino imediatamente deu aí 48 horas, que expiram daqui a pouco, tá? Para o Sóstenes Cavalcante explicar aí. Ele depois tentou ali falar que, não era bem assim, e acabou aí não explicando nada. Então deu ruim aí para o Sóstenes, ele conseguiu causar a fúria do presidente da Câmara e do Senado. E aí você imagina o cara cuja única missão, esse é o nível que está o Brasil, tá? A única missão do líder do partido do Bolsonaro para os próximos 2 anos na Câmara dos Deputados é o quê? É melhorar a economia do Brasil? Não. Melhorar a vida dos brasileiros? Não.
melhorar aí a infraestrutura? Não. A segurança pública? Não. A educação? Não. Melhorar a saúde pública? Não. É dar impunidade a quem tentou dar golpe de Estado e destruir a democracia. Essa é a única missão do cara. E aí o que ele faz? Ele começa a irritar todo mundo, e aí no meio dessa missão ele fala, se não votarem anistia, eu vou fazer isso aí, ó. Vou descumprir o acordo. É óbvio que aí, quem define se vai votar anistia ou não, que são os líderes partidários, e o presidente da Câmara e do Senado vão falar, ó, amigo, um dedo do meio para você. Não vou votar acordo nenhum. Até os líderes partidários ficaram irritados, porque é um acordo feito ali da presidência da Câmara e do Senado com os líderes de cada partido. Aí os líderes ficam assim, pô, meu, fala o acordo aí. Obviamente tem partido que não aceita, que não gostaria, mas é obrigado a fazer porque tá todo mundo fazendo. E aí tem partido que usa ali a transparência, tudo mais. Você não pensa aí que, por exemplo, o PSOL, o PT, eles vão fazer do jeito que quer aí que queria ali o Sóstenes Cavalcante. De jeito nenhum. Mas você imagine como faria o PL, Partido Progressista, o União Brasil, com essas verbas aí. Pois bem, aí você vê. Logo, começou aí um burburinho ali de bastidores. Hugo Mota e Davi Alcolumbre voltaram do Vaticano, se reuniram aí na segunda-feira de manhã com o líder do PT, que é o Lindbergh, e se reuniram aí com ministros do STF também. E começaram a conversar com o Alexandre de Moraes, principalmente com o Barroso, que é o presidente do STF. Falaram, olha, eles vão ficar falando de anistia, 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 anistia. E tem uma coisa, o bolsonarismo está pregando isso e chega aí pesquisa mostrando que eles estão dominando a narrativa. Qual é a narrativa? Teve uma pesquisa, obviamente a pesquisa é manipulada, tá? Eu vou te explicar como manipular. Mas tem uma pesquisa na Folha dizendo que 70% das pessoas que conhecem o caso Débora acreditam que a pena dela é grande demais. Obviamente eles usam isso achando que os ministros do STF são otários e que a população brasileira é toda otária. Por quê? Porque a pergunta foi feita, você é a favor da pena de 17 anos de prisão para Débora Rodrigues, que pichou a estátua do Supremo Tribunal Federal? Parece que o crime dela foi esse, né? Se a pergunta fosse, olha, você é a favor da pena de 17 anos de prisão para Débora Rodrigues, que cometeu crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio público, golpe de Estado, enfim, aí põe a ficha criminal dela toda, e além disso também pichou a estátua? Aí a resposta vai ser outra, né? De muita gente. Mas eles usam isso para falar, ó, as penas estão grandes, e aí o discurso de anistia fica vivo. Se diminuir a pena desses aí que estavam ali no 8 de janeiro e que não quebraram nada, o discurso de anistia vai para o espaço. Até porque a maioria já pegou aí mais de um ano de jaula, já ficaram mais de um ano presos. Então, você diminuindo um pouquinho a pena deles, esse pessoal vai para o regime semiaberto já, e o Bolsonaro vai ficar com cara de bunda, falando, anistia, pô, anistia para quem? Anistia para quem? Se os que ainda não estão em casa, é porque ou cometeram já a parte mais grave do crime, que é quem quebrou tudo, quem tentou colocar fogo ali, por exemplo, aquele terrorista Clériston que morreu na Papuda, ele é um dos que não teria a pena diminuída. Ele tentou tocar fogo no salão oval da Câmara dos Deputados. Ele destruiu um carro da Polícia Legislativa, ele destruiu obras de arte. Esse cara não ia ter pena diminuída. A pessoa ali que só foi lá, gravou e tal, pena diminuída. E aí o Bolsonaro fica sem argumento. Pô, peraí. Os vendedores de ice cream e de popcorn, né, que ele falou lá em inglês no negócio, esses já estão em casa, se não fizeram nada, se as câmeras mostram que não fizeram nada. E você, Bolsonaro? E você vai pegar pena máxima em tudo. Essa é a coisa. Por quê? Porque se falava aí na imprensa que o Bolsonaro não ia pegar pena máxima em tudo, que a pena máxima dele chega aí nos crimes, chega a 40 anos de prisão, porém tem agravantes. E aí pode chegar, dependendo aí do que decidam os ministros, a 55 ou 60 anos. E que ele não ia pegar pena máxima em tudo, por quê? Porque a pena máxima é para quando o cara conseguiu ali parte do golpe de Estado, ele deu a ordem, por exemplo, ele foi lá, realmente o golpe durou alguns dias e depois acabou o golpe. Por exemplo, dou um exemplo aí da ex-golpista da Bolívia, que vai ficar 10 anos presa em regime fechado por golpe de Estado. O golpe dela funcionou, ela virou aí ditadora por um ano. Tem vários exemplos aí de golpes que vão, na Venezuela mesmo, a Maria Corina Machado, aí, que até ela é de extrema direita, bolsonarista, apoiadora do Trump, que parte da esquerda aí apoiou, porque contra o Maduro valia tudo. A Maria Corina Machado, em 2002, ela deu um golpe em que ela tentou matar o presidente Hugo Chávez. Depois da eleição, o golpe durou 2 dias, o povo invadiu
o Palácio Presidencial e tirou os golpistas na porrada e colocou o Hugo Chávez de volta na presidência. Se não, teria matado o presidente. Ela é um exemplo aí de pessoa que poderia pegar pena enorme, porque o golpe que ela tentou ali deu certo. E foram bem coniventes com ela na Venezuela e viu o que aconteceu, né? Voltou aí 22 anos depois, falando um monte aí, agora tá lá nos Estados Unidos pregando boicote à Venezuela. Pois bem, o exemplo do Bolsonaro é onde que fala, o golpe não deu certo, então, não ia pegar 40 anos, não. Nem ia ter esses agravantes todos, não. Pegar uns 30 aí, fala, 25, você fala, peraí. Depois de tudo que ele fez? Então, com sangue nos olhos, borbulhando de ódio de Bolsonaro e de Sóstenes Cavalcante, os caciques aí do Centrão acordaram, vamos fazer assim, vocês dão a pena máxima pro Bolsonaro, máxima, ferra com ele, e para todos os golpistas tem que ser pedagógica a pena. O Lindbergh até usou essas palavras, falou, vai ser uma pena pedagógica, para que todo mundo veja e fale, opa, nunca mais vão tentar organizar golpe nesse país. E para os que não quebraram nada, que estaram ali, as câmeras mostram, tinham inúmeras câmeras no dia 8 de janeiro, câmeras de segurança da esplanada dos ministérios, de cada um dos prédios, e da Praça dos Três Poderes, e mostra ali, quem é comprovado que não quebrou nada, que estava ali de otário, idiotas úteis, esses aí diminuem a pena de maneira que eles serão soltos em breve. E aí, o discurso do Bolsonaro se esvazia e muito em breve ele vai para a jaula. Isso também é tudo o que a Rede Globo quer. Porque a Rede Globo tem lá o Projeto T, né, o Plano Tarcísio, e a Rede Globo, eu já falei aqui inúmeras vezes, eu repito inúmeras vezes, porque todo mundo tem que se lembrar disso. O plano desse pessoal é Bolsonaro preso, Tarcísio propõe ali um indulto para o Bolsonaro se ele ganhar a eleição, e aí vai o Bolsonaro convencer, assim, desesperadamente, ele, sua família, gabinete do ódio, parlamentares que realmente o apoiam, e fora os outros que estão ali junto com o sistema e os bilionários que apoiam o Tarcísio, para fazer campanha para o Tarcísio, para que o Tarcísio ganhe, e aí ele deu o indulto para o Bolsonaro por golpe de Estado. Aí não interessa se a pena dele foi de 40 anos, ou foi de 10, ou foi de 5, ou se foi de 100 anos. Indulto é indulto. Então é esse o plano desse pessoal que estão prometendo para o Bolsonaro. Vem cá que tem um negócio engraçado. Tem duas coisas, né? A primeira é que o Tarcísio não vai ganhar do Lula. Apesar aí de tudo que a Globo tá tentando, a Globo bate forte no Lula. Tem aí os chamados webcomunistas de esquerda que batem no Lula com fake news toda vez, eles se infiltram na esquerda para eliminar os petistas. Ficaram aí a semana passada inteira dizendo que o Lula ia privatizar o SUS. Imagina isso, uma pessoa que é de esquerda que vê ali, segue o influenciador, confia nele e ele fala que o Lula tá privatizando o SUS. A pessoa fala, no Lula eu não voto mais, o Lula é neoliberal, que é o que eles ficam aí repetindo a esmo, que o Lula é neoliberal. E aí depois que é comprovado que é mentira, eles calam a boca e já estão na próxima, tá? Esse pessoal age igualzinho ao bolsonarismo, só que dentro da esquerda. Aí, imagina, mesmo que esse pessoal aí tentando enfraquecer o Lula, chega na hora da eleição, o Lula ganha. Porque toda a esquerda, principalmente os petistas, que ficam aí, muitos, ficam 4 anos sem se engajar com política, curte uma coisinha ou outra, mas não tá ali, tá cuidando da própria vida e lutando suas próprias batalhas. E aí chega na hora da eleição, esse pessoal fica 1 mês ou 2 meses, só pensa em política. Aí todos engajam, todos compartilham, vira uma loucura. Que é assim que é o Brasil no processo eleitoral. E é por isso que o Lula ganhou do Bolsonaro, mesmo a gente criticando a comunicação e tudo mais. Porque era ruim a comunicação até agosto de 2022. De agosto ao fim de outubro, tava lindo, todo mundo se engajando. O bolsonarismo é bom na comunicação porque ele consegue instigar a extrema-direita a ficar, boa parte da extrema-direita, a ficar se engajando e ficar naquilo durante os 4 anos do processo eleitoral. E aí é óbvio que depois, o que eles plantam nesses 4 anos, eles colhem na época da eleição, principalmente na eleição para deputado e senador. Pois bem, voltemos aqui ao caso aí. Então, a declaração de Sóstenes Cavalcante ferrou com o Bolsonaro. Eu queria ver a carinha de bunda do Bolsonaro no hospital pensando, putz, a única saída agora do Bolsonaro é ele se inventar uma doença aí, se internar no hospital e falar, tem que ficar para sempre no hospital, hein? Não dá para eu ter alta nunca. Que aí é a única chance dele não ser preso, talvez. Talvez, hein? Talvez, porque se o Supremo Tribunal Federal for sério, vai mandar, obviamente, uma junta médica aí para ver a situação dele quando ele for preso. Aí tem a segunda coisa. Primeiro eu falei, o Tarcísio não ganha do Lula. Tem a segunda coisa que eu vou te contar e que o Bolsonaro não deve saber. E é bom, porque eu sei que tudo que eu falo aqui chega lá na extrema-direita. Vem cá, o bolsominion infiltrado que estiver assistindo. Avisa pro seu chefe
pro seu bandido de estimação que indulto para quem tentou dar golpe de Estado é inconstitucional. Então o projeto T envolve aí enganar o Bolsonaro achando que ele vai ter o indulto e não vai ter. Se tiver o STF barra, tá bom? Só para que saiba. Aliás, já tem brecha nisso. Vamos lembrar que o Daniel Silveira teve indulto e vamos lembrar que o STF falou que não poderia dar indulto para o Daniel Silveira porque indulto para tentativa de golpe de Estado é inconstitucional. Lembra disso, Bolsonaro? Pois bem, tomara aí que, assim como muita coisa que eu falo, isso chegue lá no bolsonarismo e eles ficam borbulhando de ódio de mim, que isso chegue no Bolsonaro, ele fala, pô, realmente estão me enganando, que ele é burro. Se depender dos dois neurônios dele para ligarem o Tico com o Teco, demora. Então, tô dando aí a dica, viu, Bolsonaro? Porque essa fogueira, a gente apaga com gasolina. Vamos deixar o Bolsonaro mais pé da vida no hospital e ferrar lá o plano T dele. E prepara, viu? Vai pegar pena máxima. Veremos. Agora, perguntei, opinião do Thiago. Olha, eu sou completamente contra diminuir as penas de quem foi pé rapado, tá? Se o Brasil fosse um país realmente sério, o Bolsonaro pegava pena máxima, os generais pena máxima e esses terroristas todos pegariam pena máxima, né? Não é 17, não é 30 também. Ah, mas fizeram menos, não interessa. Tudo fascista, nazi-fascista. Se der pena branda para eles, na próxima que vier outro, eles vão estar lá, viu? Estarão lá na linha de frente porque ficou barato. É isso, opinião do Thiago, obviamente. Você aí, plantonista, pode ter sua opinião, inclusive incentivo a deixar a sua opinião aí. Peço sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta. Falou!